E hoje, o Pode Viajar Comigo está recebendo uma figura icônica, André Ramos, que foi a pessoa que fazia aquelas festas maravilhosas ali no edifício Chopin, festas requisitadíssimas que recebiam celebridades internacionais, um super empresário também, e hoje também bastante ativo nas redes sociais, a gente vai bater um papo sobre isso. Também temos Tavinho Furtado, super jornalista, que comanda o blog Maior Viagem, também é colunista da Veja Rio. Então a gente vai bater um papo super leve aqui com Tavinho Furtado, André Ramos. Eu queria agradecer a presença de vocês, para a gente começar esse bate-papo incrível sobre esse universo de viagem, sobre o mercado de luxo, né? Eu queria começar perguntando para o André. André, o que você define como é o luxo hoje? O que você acha que mudou e o que ainda resiste ao tempo? Olha, muito feliz em estar aqui primeiro, um assunto que eu adoro, né? Porque vamos falar muito de viagem, de celebrar, e prazer estar aqui com o Tavinho também. Eu acho que o luxo hoje... O luxo é cíclico, eu acho que o luxo é como uma roda gigante e acho que o que é atemporal e de extrema qualidade é eterno, é para sempre. Eu acho que se alguém desejasse ter 3 ou 4 peças só no seu armário, tenha, de extrema qualidade e atemporais, fugir um pouquinho do modismo que você vai ter para o resto da vida. Sim. E hoje fala-se muito no quiet luxury, né? Esse luxo quieto, até aquela série Succession, Exato. que é maravilhosa, trouxe isso. Sim. Acho interessante, acho real, que a gente está falando de Loro Piano, Ralph Lauren Purple Label, Sim. mas para nós brasileiros ainda é um mercado de luxo muito fora do alcance, né? Sim. E, de fato, é o que existe de melhor qualidade no mundo, dura uma vida toda e você não identifica a marca ali. Sim. Né? Eu acho que esse luxo muito ostensivo, mesmo as marcas como Gucci, que houve um período onde a logo estava muito na frente da marca, eu acho que isso vai continuar existindo, claro, Sim. mas vai se dissolver um pouco. E é compreensível que tenha havido um período muito longo da necessidade da marca, né? Sim. Porque a marca vem de um sonho de inclusão. Sim. Né? Então, consumir a marca, para muitos consumidores, ter a logo era como se fizesse parte de um clube, né? Exato. E era como se fosse aquela carteirinha que você fazia parte daquele negócio, assim, aquele clube, Sim. como você falou. E dentro do turismo, como que você enxerga esse quiet luxury e o luxo de ostentação, vamos dizer assim? Eu acho que de 30 anos para cá, o turismo se intensificou muito num turismo que anteriormente era quase inviável ir. Né? Os safaris no Quênia, esse turismo muito exótico, ilhas que só tem um hotel, seja no Tahiti, Abu Dhabi voltou com tudo. Sim. Acho que Abu Dhabi está para Dubai, sendo Abu Dhabi o quiet luxury. Sim. E Dubai a coisa mais festiva. Eu acho que o exótico para o altíssimo luxo de viagem é o que está em voga. Personalizar essa viagem, experiências únicas criadas. Eu acho que aquele agente de viagem que antes existia para emitir passagem e hoje não se faz tão necessário, ele existe hoje exatamente como um concierge 24 horas para esse cliente que busca isso. Que é o que a gente estava falando ali nos bastidores. Eu acho que, enfim, a Plantel, que é a agência que eu tenho orgulho de trabalhar, eu acho que o Henrique teve sempre muito cuidado com isso, em ser esse concierge, né? Você tem que prestar atenção no cliente. Se você for só emitir passagem, hoje tem milhões de, enfim, agências online que você faz isso. Não é sobre isso, a gente tem que entender e ouvir o cliente. E Tavinho, você, como é o seu olhar enquanto jornalista dentro das viagens? Você viaja com um olhar... Acredito que você tenha que ter esse olhar 360, né? Tem um olhar... Você é um jornalista, então, e criador de conteúdo também. Então, você tem esse blog Maior Viagem, desculpa, que é super relevante. Como que funciona seu olhar enquanto turista, criador de conteúdo e jornalista quando você faz suas viagens? Na verdade é um pouco complicado, né? Eu até brinco que não tenho mais viagem de férias, porque mesmo quando eu saio de férias, o meu olhar está sempre atento, porque a gente trabalha com isso, então a gente está sempre buscando as informações e as novidades que estejam ali acontecendo, né? Dificilmente hoje eu tenho um olhar só como se fosse o turista ali, Sim. né? Como eu trabalho
diretamente com essas marcas também, o meu olhar é sempre muito crítico, de saber se o produto está realmente entregando ao que ele se propõe, se o destino, de fato, está entregando ao que ele se propõe. Então, tem um olhar um pouco Quase mais que crítico. inevitável, né? É um olhar quase que viciado. A gente fica meio viciado em achar ali a informação que a gente precisa E extrair a para depois informação passar. real, né? Tá vindo para passar Exatamente. para o seu consumidor. Exatamente. Né? Agora, é interessante que você falou sobre esse Quiet Luxury, né? Tem, inclusive, pesquisas recentes que falam muito que cada vez mais o luxo está para a geração mais nova, que sempre se associou muito luxo a pessoas de mais idade, porque já tem uma situação financeira melhor. E, na verdade, hoje os hotéis de luxo eles são procurados até pelos mais jovens, porque, e aí tem muito a ver com a questão da internet, né? Com as redes sociais. Você criou esse objeto de desejo. Então, a pessoa deseja ir para aquele hotel específico.Ela não deseja mais só ir para aquele destino. Ela quer ficar naquele hotel específico. Concordo plenamente. Hoje, os hotéis são, em algumas circunstâncias, o hotel é mais importante do que o destino. Né? Exatamente. As pessoas buscam aquela experiência específica. Sim. E não mais, eu quero ir para determinado país. Eu quero ir para determinado país, mas eu quero vivenciar aquela experiência que eu vi na rede social. Então, eu quero me hospedar naquele hotel. Antes a gente buscava o destino para depois ir para o Exatamente. hotel. Agora é o contrário. E como você viu, André, essa transição para as redes sociais? Porque você se posiciona nas redes sociais, né? Você tem um impacto ali também, tanto quanto está vindo. Como você viu essa transição sua ali dentro das redes sociais de posicionamento? Para mim é muito novo as redes sociais na minha vida, não como consumidor delas, mas como eu oferecer algum conteúdo. Porque eu brinco que eu venho de uma época que as redes sociais eram as colunas sociais. Né? As colunas sociais nos jornais, a gente teve... E o colunista social tinha uma importância gigantesca. Né? Seria hoje o que é o colunismo de entretenimento de televisão. Né? O colunismo social escrito tinha o poder de fazer presidentes. Né? O colunista social dentro do jornal, ele era o embaixador do jornal. Né? E isso mudou. Acho que ficou muito mais democrático com a chegada da internet. E eu consumi a internet, mas adiei muito a minha entrada no Instagram, no TikTok, e fui provocado muito por amigos, ou por pessoas que já estavam na área, de que merecia eu me permitir essa chance. E estou adorando, estou super feliz. Mas isso, na verdade, é a grande chave de sucesso nas redes sociais. Né? As pessoas perguntam muito, como é que eu... como você falou, popularizou, e hoje, né, você vê até muita gente se interessa e quer fazer disso a sua vida, né? Mas eu acho que a chave de sucesso vem daí, exatamente de você entender que... Óbvio que tem que ter planejamento, porque é um trabalho como outro qualquer, mas é entender quem eu quero ser, quem eu sou e o que eu quero passar, né? É muito sobre espontaneidade. Exatamente. Você tem que passar o que você de fato faz. Não adianta você montar um personagem... E é um espaço que você tem todas as chances de poder errar. Claro, errar dentro de uma coisa razoável, mas... E é um universo muito interessante, porque é um universo constante de mudança, né, Tavinho? E é engraçado que, por exemplo, Uma Viagem ele começou exatamente pelo mesmo motivo. Né? Eu sempre viajei, sempre gostei de viajar. E aí eu era aquela pessoa que era meio referência no grupo de amigos quando eles iam viajar, de pegar dicas para viagem. E aí, exatamente, todo mundo falava, você tem que botar isso na internet, você tem que botar isso na internet para que mais pessoas tenham acesso. E aí um dia eu resolvi criar uma viagem, fiz, imediatamente veio a rede social, porque hoje ela é inevitável, qualquer veículo de comunicação hoje precisa ter a rede social, até para poder distribuir o seu conteúdo. E é estranho, porque, enfim, né, com toda a minha parte de comunicação, eu sempre trabalhei de trás das câmeras, né? E foi a minha primeira experiência indo para frente das câmeras, que é outra pegada, que é totalmente diferente. E no início, eu tenho uma tendência a ser muito crítico com o meu trabalho, e no início eu achava horrível, porque eu olhava, não se identificava com a câmera. Não era comum para mim aquilo, né? E aí eu vi as pessoas comentando, não, tá super legal, tá fluindo e tal, e aí você fala, nossa... E aí quando você percebe que, na verdade, é isso. Se você for quem você é no off, quando a câmera liga... vai fazer sucesso. Eu concordo com ele, porque a gente não pode subestimar o quão transparente nós somos. Exato. Então, uma coisa é você ter uma edição num programa de televisão, uma equipe de 50 pessoas e tal, você ainda consegue moldar algo, né? Mas na internet, se você perde essa espontaneidade, imediatamente o consumidor vai perceber. As pessoas percebem. E o alcance da internet, os números são uma loucura. Os milhões de visualizações, você pensar que o jornal, na década de 90, que mais vendia no Brasil era o jornal O Dia, que alcançava 1 milhão de exemplares no dia,
Isso é um número irrisório para o que Exato. existe hoje. Exato. Né? A gente tem hoje influencers que alcançam 10 milhões de visualizações num dia, né? Eu acho que a gente tem um balance ali, vocês que também estão na internet, do que a gente quer mostrar também, o quanto a gente quer mostrar, a gente sempre tem que ser nós mesmos. Eu acho que é um clichê, que é a maior verdade, a gente tem que ser nós mesmos, mas até o quanto a gente quer mostrar, né? E eu acho engraçado que as pessoas que nos veem, ali, até minhas amigas, porque eu não mostro 1% da minha vida. Sim. Né? Apesar de ser eu mesma o tempo inteiro, eu não mostro 1% da minha vida. E as pessoas também, elas fazem alguns frames, assim, da sua vida. Eu tenho amigas minhas em Los Angeles, nossa, mas você tá muito madame. Você não... Como se eu não... Ela não vê a correria ali por trás do dia a dia. A vida da internet, né? Aquela que a gente até brinca, né? Ninguém posta a parte ruim, né? Só posta a parte boa. E trabalhar com luxo, então, nossa, você, assim, você é madame. E essa correria toda por trás, as pessoas, elas não enxergam. Então, em vez de fazer a crítica ao produto final que você está apresentando, concentrar-se na crítica do seu visual, isso fica raso, né? Exato. E é o que hoje também, né? A internet tem o ônus e o bônus, né? Então, assim, eu acredito que para quem trabalha, o mercado, ainda mais falando no mercado de luxo, porque é um público muito segmentado, né? É um público pequeno, né? Porque quem tem acesso... E eu estou falando do luxo agora enquanto a parte financeira mesmo. Quem tem acesso a ficar num Shebara, que é um hotel que a gente está falando em buscar hotéis. É um hotel que eu fiquei enlouquecida. Acabou de abrir, Saudita, né? Incrível. O das pérolas prateadas. Exato. Parece que você está, assim, fora do esse é um exemplo maravilhoso. planeta. Você pensar na Arábia Saudita se abrindo para o turismo internacional. Exato. E com um hotel absolutamente instagramável, a gente está falando da Arábia Saudita. Exato. Se rendeu também a isso. Mas hoje é inevitável, né? Você vê que todos os projetos hoje, eles são muito pensados já em como isso vai repercutir nas redes sociais. E daí marcas como Louis Vuitton, Dior, Gucci fazendo seus cafés, no aeroporto. Exatamente. É o docinho com a logo. Exato. E é a forma de propaganda mais barata que eles podem ter. Exato. E eu acho que... E eu acho que essa parte da Arábia Saudita, porque hoje Dubai, né? Eu tenho alguns parceiros em Dubai que falaram, não, Isis, daqui a pouco a Arábia Saudita eles vão poder. Porque eu falei, eu vou pra lá, não vou poder tomar uma taça de vinho, eu gosto de tomar uma taça de vinho. Ela falou, não, mas Dubai era assim quando começou. E hoje Dubai tá a esse nível enorme que tá. Em qualquer hotel ou restaurante pode se beber em Dubai. O caminho para a Arábia Saudita é igual ao de Dubai, porque eles começaram em 2019 a abrir para o público, né? Eu tô com uma amiga que está, inclusive, nesse momento no Alula, no Habitats, que é um hotel todo aberto, que tem aquele maior prédio de espelho do mundo. Ela falou, esse lugar é o lugar mais exótico, mais louco, mais lindo que eu já fui na minha vida. E ela escolheu ir no Ramadã, que é uma época mais estrita, e ela falou, isso aqui é um choque de cultura incrível, maravilhoso. Então, eu acho que o luxo, nessa percepção que a gente está falando, é uma maravilha, mas, de novo, é o acesso para poucas pessoas. E aí tem outro luxo que a gente fala também, né? Que é o luxo da cliente nossa que a gente teve, que ela botou o pé na aguinha, na pousada simples e bebeu caipirinha. É o luxo do pôr do sol. Como vocês enxergam isso? Porque tem um luxo realmente que ele está diretamente ligado à parte financeira. E aí tem o luxo, que é o luxo do que é muito pessoal para cada um, né? Como vocês enxergam isso? Eu acho que isso é uma mudança até de comportamento do mercado de turismo, né? Sim. Se a gente pegar, por exemplo, o mercado de turismo, de hotelaria de turismo de luxo, há um tempo atrás, os hotéis eles eram meio padrão. Sim. Você encontrava sempre a mesma coisa nos hotéis, né? E hoje os hotéis eles buscam exatamente a exclusividade, o que só eu vou oferecer. Isso. Para ele ser único no mundo. Então, esse tipo de luxo, que é o luxo de experiência, né? Que é você dar além da... um hotel 5 estrelas, você já sabe fisicamente o que você vai encontrar nele. Mas ele precisa te transportar para uma experiência que é o que vai cativar o cliente. Sim. Porque o cliente, por exemplo, se ele chegar no Rio de Janeiro, ele quer ir para um hotel, mas que ele lembre que ele está no Rio de Janeiro e não estar num hotel que poderia estar em qualquer lugar do mundo. Né? Então, essa ligação com o destino, essa ligação com as experiências que o destino oferece, eu acho que é essencial, porque, na verdade, a gente viaja para conhecer novas culturas, para conhecer coisas diferentes do que a gente tem. Né? Então, se a gente chega e vai para todo lugar e vai encontrar a mesma coisa, para que vai viajar? Né? E eu também acho que quem está do outro lado do balcão, né, vendendo o negócio, hoje é possível, sim, oferecer o luxo sem ser oneroso demais para o consumidor e para quem está oferecendo o produto.
Por exemplo, um hotel 3 estrelas, um hotel 4 estrelas, você bordar uma fronha de travesseiro com as iniciais do hóspede, um porta-retrato com foto dos hóspedes, personalizar uma havaiana. Enfim, eu estou dando exemplos que não que não vão honorar muito, que não são caros, mas que a pessoa não só vai fotografar, como vai levar aquilo para casa, e fica aquele cuidado pessoal. E esse luxo, para mim, o luxo está no detalhe. Exato. Né? Porque é o que ele falou, você pode se hospedar no Ritz em Paris, que é um hotel muito caro, icônico, está aí há 100 anos. Quem está indo ao Ritz, ou aquele cliente que vai todo ano ao Ritz, ele também quer ser surpreendido. Sim. E ele não está mais interessado na Dom Perignon que está no quarto quando ele chega. Então, o luxo pode ser criado e feito no detalhe. Sim, eu acho que o luxo é detalhe hoje, assim, você pensar no cliente minuciosamente. E que necessariamente não é caro. Não, até você pesquisar, não. Como você disse, você pode ter num hotel 3 estrelas, você pode ter num apartamento de temporada que você aluga, você pensar naquele cliente. Uma cartinha de boas-vindas escrita à mão. Escrita à mão, exatamente. Eu penso igual você. E aí é você trazendo essa questão do detalhe, né? Porque isso é muito uma questão de quem é anfitrião. E o detalhe, em geral, não é caro. Porque o caro, muitas vezes, é o óbvio. Sim, exato. E é o que faz toda a diferença, né? Porque é o Exato. personalizado. Sei. Na verdade, você não quer ser encarado como um número, né? Como mais uma pessoa que está passando ali. Porque foi o que ele falou, colocar a garrafa de Dom Perignon, aquilo ali é muito fácil, você pega e faz. Mas você pensar que pegou a foto da família com o neném que nasceu há 1 ano atrás, há 6 meses, ou whatever, ou as iniciais, isso aí não vai custar caro. Um ursinho de pelúcia. Exato, enfim, exato. É o detalhe e a surpresa. O cliente ser surpreendido de alguma forma. Exato. E isso mostra muito o seu lado como anfitrião, né? Porque você é um super anfitrião, como eu disse aqui no início da nossa chamada. E me conta uma coisa, teve alguma história curiosa, emocionante, engraçada? O que você tem para contar aqui para a gente enquanto anfitrião? De alguma história memorável que você... Enfim, eu tenho certeza que foram várias, mas alguma. Eu sou festeiro, então, enfim, eu tenho lembranças na memória, assim, 2, 3 anos de idade, eu já querendo bolo colorido, botando bichinho em volta do bolo para cantar parabéns. Mas eu acho que eu venho de um lugar, meus pais recebiam muito em casa, né? Então, a casa sempre foi um ambiente cheio, eu acordava com a casa cheia, movimentada. Eu brinco que a minha casa tem vida própria. E meu prazer maior eu sou um anfitrião porque eu gosto de gente. Sim. Né? Eu digo, o meu retorno enquanto anfitrião é estar com as pessoas, e estar aberto ao novo. E não segregar. Tipo, na minha casa vai de 18 anos a literalmente 100 anos de idade. Eu nunca segreguei os grupos. E eu gosto da companhia das pessoas. Isso me levou para um lugar de ser anfitrião. Eu acho que o período que eu morei quando eu estava casado com o Bruno Chopin, que foram 10, 11 anos, o prédio tinha vida própria, né? Para a geração nova, vale um Google. Tipo, o Mauro Razzi, que foi um grande escritor de teatro, fez uma peça com o Fernando Montenegro sobre o prédio. Né? Os jornais escreviam que à meia-noite, em vez de se olhar para a Atlântica, olhava-se para o Chopin. Sim. Então, os moradores eram secundários. Sim. E, por coincidência, morava-se no prédio Ana Bentes Bloch, Vivo Dodolfo Bloch, Madeleine Sade, Narcisa, Maite Proença, eu digo, e todo mundo recebia muito. Sim. E, na época, cabia e havia esse interesse nesses personagens. Esse mundo mudou, isso não volta mais. Mas essa época era muito exótico, engraçado, um prédio onde no Réveillon recebia 2.000 pessoas e você não está num estádio, você está num prédio. Então, claro que aconteciam coisas mais inusitadas possíveis, né? Conta alguma coisa. Não, elevador quebrar era básico, entendeu? Eu tive um Réveillon que eu estava fazendo no Chopin, o elevador da frente quebrou e não tinha escada na frente e perdeu-se a chave dos fundos. Isso 15 para meia-noite. E era um prédio onde os convidados circulavam muito. Então, esse ano, muita gente passou separada do marido ou da mulher, ou da namorada ou do namorado. Sério? Até achar a chave, entendeu? Depois o prédio se organizou muito e ficou mega organizado e tal, mas no começo, imagina, cada festa consumindo 100, 100 garrafas de champanhe. Ia se botando aonde as garrafas? Na escada de serviço. Era uma loucura. Isso depois foi organizado, não acontecia mais. Mas até profissionalizar o prédio acontecia... Faltava luz. De 99 para 2000, faltou luz às 11 da noite. Né? A luz voltou no Réveillon, de 99 para 2000, que foi uma loucura, né? Era o fim do mundo. A virada, E acho que era no Réveillon, né? Todo mundo queria fazer tudo que nunca fez, né? Gerou uma expectativa nas pessoas.
E o Chopin, você tinha, assim, eu recebi de Rodrigo Rato, presidente da FMI, a Fernanda Henrique Cardoso, a Mônica Bellucci, a Fernanda Montenegro. Era um popurrí de personagens. Mas eu volto a repetir, é uma época que não volta mais, né? Sem nostalgia, porque o mundo tem evolução o tempo todo. Exato, exato. E, Tavinho, como você, enquanto jornalista, você tem uma responsabilidade, né? Nós temos, eu também trabalho eu sou agente de viagem, e a gente tem uma responsabilidade grande por trás das dicas que a gente dá para as pessoas. Claro que existem milhões de gostos e pessoas são diferentes, mas como você faz essa curadoria das dicas que você vai dar no seu blog ou para as pessoas, dos hotéis? Como é essa curadoria das experiências e dos hotéis? Acho que o primordial, como a gente falou até no início, é a questão da autenticidade, né? Você tem que, de fato, mostrar como foi a sua experiência. Uhum. Isso, para muita gente, acaba sendo complicado, porque uma vez o seu trabalho começa a ganhar destaque, você começa, obviamente, a receber convites para ir para os lugares. Uhum. E a pessoa que te convida tem uma expectativa de que você vai ter uma experiência sempre 100% positiva, e não necessariamente é assim. E, na verdade, eu sempre falo, eu até brinco, eu perco um contato, mas eu não perco o meu leitor e o meu seguidor, porque é ele que me sustenta. No sentido de, se eu perder minha audiência, eu não tenho mais nada. Sim. Então, assim, o meu compromisso é com a minha audiência. O meu compromisso é em transmitir, de fato, o que eu tive. E existem maneiras de você, mesmo uma experiência negativa, existem maneiras de você transmitir. Claro. Então, claro, a gente sempre toma um cuidado para passar a informação correta, mas de uma maneira que seja leve também, porque tem que se levar em consideração N fatores. Gosto pessoal, o momento, pode ter acontecido algo específico naquele momento. Aí entra muito o olhar do jornalista, que é quem tem o cuidado de enxergar, de repente, algo que aconteceu numa viagem não é a realidade daquele lugar, daquele hotel, daquele destino. Apenas aconteceu durante a viagem. Sim. E tudo bem. E aí você não tem como destacar isso, porque acontece, né? Problemas em viagem todo mundo passa. E passar esse feedback para o hotel, eu acho que é super importante. Exatamente. Mas você tem desde situações que são totalmente controláveis quanto que perdem o controle, né? Eu, por exemplo, já fui para um hotel como convidado do hotel, e quando eu cheguei para fazer o check-in, só porque eu cheguei com o meu ex-marido, eles perguntaram, a pessoa na recepção, sabendo, estava na reserva, que era cama de casal, perguntou, é um quarto com 2 camas solteiras, só porque eram 2 homens. Quer dizer, um hotel, É uma gafe. há 5 anos atrás, isso não existe. Não existe. Né? Num hotel de luxo, não. Uma gafe. Não dá, não cabe mais. Menos é mais, pergunte pouco. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Claro que foi uma experiência ruim ali no momento do check-in, já foi uma experiência ruim. Sim. Eu não posso esconder que isso aconteceu, mas eu também não preciso destacar isso se o resto da experiência foi positiva. Sim. Então você tem que saber balancear até que ponto é, de fato, um erro gravíssimo e até que ponto você vai dar importância para aquilo dentro da experiência como um todo. Sim. Porque se a experiência depois, como um todo, foi positiva, como de fato foi no hotel, aquilo ali você até releva. Sim. Né? Falei, obviamente, dei o feedback para o hotel, falei, aconteceu, não pode acontecer. Né? Não deve acontecer, mas você, depois, como a experiência seguiu e foi positiva, você releva e você vai falar sobre a experiência como um todo, né? Então tem que ter só esse cuidado também, porque também tem que tomar um cuidado, porque hoje na internet, falar mal viraliza. Exato. Então as pessoas também estão procurando um problema para falar. Exatamente. Né? E viralizar só porque falou mal, qual é a necessidade disso? Você pode destruir uma estrutura, gerador de empregos. Isso eu tenho que a sempre é uma muito coisa, cuidado. falar mal é outra. Exato. As pessoas esquecem quanto está envolvido naquilo ali. Né? Quando você vai falar de uma forma muito enfática sobre um problema que aconteceu e talvez exagerar pensando na questão da viralização, você esquece que é isso. Quantas pessoas trabalham, depende daquele negócio. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. Essa responsabilidade, infelizmente, não é todo mundo que tem. Verdade. Não, toda vez que eu viajo, eu tomo muito cuidado também, porque, enfim, muitas viagens que eu faço, eu vou a trabalho, né? A gente vai para feiras, vai para congressos, e a gente vai... A Plantel manda muitos agentes para os destinos. Então, a gente tem muito cuidado. Se a gente vai indicar o hotel X, a gente entender se aquele hotel X ainda... Teve uma reforma, porque tem hotéis que são centenários, como o Copacabana Palace, que agora está entrando em reforma de novo. Então, a gente tem esse cuidado de conhecer os hotéis, muitas experiências, participar das experiências, mas eu acho que a gente tem que ter um tato, né? Porque às vezes é um problema singular, pontual, e às vezes não é. Como eu já visitei hotéis
que eu falei, cara, não dá para o meu cliente ficar aqui, esse hotel não dá, é um hotel super icônico, que todo mundo está falando, mas eu falo, olha, o hotel está velho, está precisando de reforma, não dá para indicar para... Como existem pessoas que fazem uma coisa muito maior do que é em relação a algum assunto, e aí você também tem que saber ponderar isso para você poder trazer para as pessoas, né? Que eu acho muito importante. E falando de internet, e trazendo o André também, que traz muita questão da etiqueta, né? Eu acho que a etiqueta ela tem muito a ver com essa educação e com essa noção, porque eu já vou falar noção, porque as pessoas são sem noção. Mais cedo eu estava conversando sobre isso, que esse lance de viralizar, de falar mal. Falou, gente, mas essas pessoas que ficam fazendo comentário no Instagram dos outros, eles não têm um trabalho, uma louça para lavar alguma coisa, porque não é possível. É sempre muito. Quando é uma situação agressiva, acho que é muito mais sobre quem a faz do que sobre quem a recebe, né? Exato. E falando de etiqueta, o que é etiqueta para o Instagram, assim, para você de luxo? No luxo, no sentido mesmo, educação, da cordialidade. Eu sempre gosto de colocar, quando se emprega a palavra etiqueta, eu faço uma analogia com educação, né? Exato. Educação, todo mundo pode e deve e tem a obrigação de ser educado. Exato. Porque educação nada mais é do que observar o outro. Sim. E tratar o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Exato. Etiqueta já está, sim, num lugar mais elitizado. Elitizado no sentido de você busca a etiqueta para o ambiente de trabalho, para o ambiente social, para o ambiente de negócio. Então, você teve tempo, possibilidade, dinheiro e a chance de buscar isso. Uhum. Né? E a etiqueta tem um valor muito grande se você a emprega em benefício do seu trabalho, do seu negócio, mesmo da sua vida social para alcançar algo. Né? Então, não tem nada a ver com educação no sentido de o trato com o outro e como tratar o outro no seu ambiente, em casa ou de trabalho. Acho que a etiqueta no meio da internet, eu acho que nunca vai existir, porque é um ambiente totalmente livre e não é novo. O que eu acho que o que existe é uma que... terra de ninguém, quase. Mas eu acho que o que hoje existe, nós temos o retorno imediato da informação. Né, da opinião sobre aquela informação ou sobre a sua pessoa. Antigamente, você podia ser capa da Veja, você podia ser capa da Cara, você podia ser capa do jornal o Globo. O máximo que você teria de retorno é a carta do leitor na semana seguinte, que se resumia a 5 opiniões. Sim. Hoje você recebe 1 milhão de opiniões. Então, o ser humano não mudou, só foi dado voz a ele. Exato. Então, agora eles têm um microfone para gritar o que querem. Exato. E nós também temos um microfone para gritarmos o que queremos. Exato. Né? Então, eu acho difícil implantar um ambiente de etiqueta. Eu acho que o que deve existir, já existe, acho que deve existir num crescente, é lei, regras. Né? Ofender, xingar, humilhar, ameaçar. Isso é crime no ambiente da internet ou na rua. Sim. Então, eu acho que isso tem que valer. Não tem nada a ver com censura. Sim. Mas humilhar, xingar, ofender, isso é crime em qualquer ambiente. Crime digital, né? Então isso deve ser punido da mesma forma que é punido se eu xingar ou ofender alguém na rua. Eu acredito que isso vem... acredito não, eu sei que eu tive uma situação que não tem nada a ver com viagem relacionada a uma sobrinha minha de crime digital. Tanto que na escola da minha filha é proibido fazer foto das crianças por causa da inteligência artificial. E eles estão criando coisas horrorosas com as fotos das crianças. E eu estou falando disso porque, enfim, a delegada... Que barbaridade, é crime infantil. Barbaridade. Não, e a delegada trouxe a questão do crime digital, por isso que eu estou falando isso. Que está cada vez, eu acho que... Porque é uma coisa muito nova a internet, né? Então, eu acho que é uma coisa que cada vez vem solidificando, né? Essa questão do crime digital, e eu acho que todas as pessoas da internet que estão ali xingando as outras, desrespeitando... Hoje mesmo, eu vindo para cá, eu li na capa do UOL uma coisa horrível. Uma moça foi morta dentro da sua comunidade porque houve uma fake news que ela teria matado o próprio filho, e era uma mentira. Mentira. Claro que é um exemplo real, tá hoje na capa do UOL, é um exemplo exagerado, mas é trágico, é um fato, né? Então... Né? E é preciso tomar muito cuidado, porque a evolução digital é muito rápida, né? Eu não acompanho. E se você não... E aí eu concordo, se você não tiver leis e regulamentação, o perigo que isso gera, né? A gente está vindo aí para a época da inteligência artificial, deepfake, cada vez melhor no sentido de mais parecido com a realidade,
que é uma preocupação que poucas pessoas estão dando, mas que é uma arma perigosíssima, porque você bota qualquer pessoa numa situação ou falando coisa que ela nunca fez. E explicar depois que alhos não são bugalhos, e com a velocidade da internet hoje, um vídeo desse, e uma hora viralizou... às vezes é pior do que você alimenta aquela informação. Então precisa tomar muito cuidado, porque é um ambiente, como a gente está falando, é um ambiente que as pessoas se empoderaram para fazer coisas. Nós, inclusive, também nos empoderamos de alguma forma. Mas é preciso tomar esse cuidado, né? Principalmente quando a gente está falando... o jornalismo se debate muito isso hoje em dia, né? O chat GPG, e aí vem essas coisas todas. Até onde a gente pode ir? Qual é o limite? Né? Porque senão daqui a pouco a informação ela não é mais uma informação autêntica, ela é uma informação gerada por uma inteligência artificial. Exato. E claro que o que nós estamos falando não tem nada a ver com termos ou os outros terem opinião. Sim. Opinião é válida, seja positiva ou negativa. Né? Só reiterando, a gente está falando de crimes. Sim, crime. Eu acho que, inclusive, isso também traz... A gente tem que filtrar as pessoas até o que a gente está consumindo. E voltando até para o turismo, também tem muito a ver, porque você tem que filtrar o que você consome. Porque aquela pessoa... O que é real ou não, né? O que é real ou não, por exemplo, esse ano eu fui a Roma com meu marido. E tinha um restaurante lá, é o mais instagramável da Itália, esse restaurante. É um fiasco. Sério? A vista é linda, de frente para o Coliseu. A vista é linda. É uma experiência cara devido à vista, mas não entrega a comida, não entrega o serviço, não entrega o ambiente, não entrega nada. Entrega a foto. Para mim, não vale. Não. Tem que ser um pacote de tudo. Adoro a vista, mas tem que ser um pacote de experiência tripla. Eu estava em Roma agora em outubro e eu tenho um namorado de uma amiga minha que é romano daqueles broncos, assim. Porque romano é meio bronco, né? Aqueles nascidos e criados em Roma. E ele falou, Isis, hoje eu vou te levar num restaurante, mas não é essas frufruzice, não é nada disso, não é cheio de mimimi, não é mimimi. Você vai comer a melhor carne de Roma, chama Dal Toscano. Para quem quiser, anota a dica, Dal Toscano. É um restaurante... Eu fiquei surpreendida, aqueles restaurantes que os romanos sentam. Eu vou muito mais para isso do que para um restaurante e equivaleria a nós levarmos alguém aqui ou num restaurante baiano para comer bobó. Exato. Né? Eu amo sentar no Guimas. Até hoje eu gosto de sentar no Guimas, no Baixo Gávea. Tem restaurantes aqui no Rio que eu acho que eu trago muito essa experiência local. Quando eu recebo o estrangeiro de lá para cá, eu falo, você tem que viver o Rio as a local. Claro que você vai no Bondinho, você vai tentar ir no Cristo, mas você tem que ir lá no Bira comer um pastel, você tem que ir lá no Guimas, você tem que ver ali o Baixo Gávea, ficar ali em pé numa quinta-feira, numa quarta-feira que eu passei da cidade da quinta-feira. Que eu acho que são coisas incríveis que nós, enquanto viajantes, você enquanto jornalista, você enquanto formador de opinião, também os dois formadores de opinião, a gente busca, que eu também, acredito que vocês tenham a mesma opinião, também viver muito um pouco da vida local de cada lugar, né? Sim. Não só ir no... Não, é o mais interessante porque através de você estar consumindo, seja um jantar, um passeio, um teatro, você está consumindo um pouco a essência de onde você está. A essência. Né? E eu acho que isso que a gente traz da viagem, né? Sem dúvida. Eu acho que é isso que a gente traz da viagem. Vocês dois, alguma dica de algum lugar que vocês nunca compartilharam, de um local, e assim, uma dica de lugar ou de um restaurante, ou de um hotel, alguma coisa muito bacana que seja fora da caixa que vocês nunca compartilharam, assim, gostariam de compartilhar aqui? No mundo. No mundo? Quer começar, Tavinho? Dizer que eu não compartilhei. Estou tentando puxar alguma que eu não tenha compartilhado, porque hoje em dia é imediato, né? Sim, a gente está ali... compartilha novamente. Fazendo. Cara, eu acho que, assim, é engraçado porque quando a gente trabalha com turismo, a pergunta que eu mais ouço é: qual foi a sua melhor viagem? Todo mundo pergunta. Assim, você começa a falar com as pessoas... Está por vir, aí eu falo... e é difícil, porque toda viagem tem um significado. E tem sua singularidade. Peso muito grande com quem a gente foi. Né? Exatamente. Então, assim... Pode mudar qualquer viagem incrível. O lugar pode ser lindo, mas... Choveu. Exatamente. Ou a companhia não foi boa, ou você passou mal. Então, assim, é muito difícil responder isso. E é engraçado que sempre me perguntava, falava, eu não consigo realmente eleger qual foi a minha... Quer dizer, não conseguia. Eleger qual foi a minha maior viagem, né? Qual a viagem que eu mais me encantei. Até fazer uma viagem que foi quando eu fui para a Antártica, num cruzeiro. Eu fiz isso, com o Bruno. E aí eu falei, de fato, agora eu posso dizer que essa foi a melhor viagem da minha vida.
E aí tem a ver um pouco com o que a gente estava falando da singularidade. São pouquíssimas pessoas que têm a oportunidade de fazer uma viagem como essa. Sim. Pra ver pinguim. Sim. É muito pinguim. São pouquíssimas pessoas que têm. Eu lembro do número, quando eu fui fazer a matéria, por ano vão para lá o equivalente a 2 dias de pessoas na Torre Eiffel. Ou seja, é muita pouca gente. Sim. Muito pouca gente. É um privilégio. É um privilégio, exatamente. É um privilégio. E aí, a minha, E é um lugar a minha, quase intocado é, pelo e homem. a minha paixão por viagem vem literalmente desde o berço, porque eu Sim. tinha um avô que em vida fez 2 voltas ao mundo. Nossa, que interessante. E Numa época que não era fácil, exatamente. né? E vem literalmente dele mesmo, assim. Quando eu nasci, o presente que ele levou para a maternidade é um atlas geográfico que eu tenho até hoje. Ai, que luxo esse seu avô, hein? Parabéns. E a diversão dele era quando, nessa época eu nasci no Rio, mas morei um tempo em Brasília, e quando passava férias eu passava na casa dele aqui no Rio. A diversão dele era eu entrar no escritório dele, e ele abriu o atlas e eu escolhi um lugar do mundo, e aí ele pegava, na época, slide e mostrava Ai, que sobre as máximo. viagens dele. E abria os Você diários. devia ser um tinha- ótimo aluno de geografia. Ele era Não, ótimo. você devia ser um ótimo aluno de Ele geografia. era professor, inclusive, de Ah, geografia, tá, então de história e pronto, geografia, explicado. exatamente. E para mim, aquela viagem teve um significado tão especial, porque assim, eu tenho o hábito de pegar os diários do meu avô quando eu vou num destino novo para ler o que ele fez. Ah, você tem esses diários ainda com Minha- você? Você tem que escrever um do livro. passado, Surreal, incrível. Tem que escrever um livro da sua experiência com a do diário. E Nossa, quando eu tem pisei, tudo. e quando eu pisei na Antártica, eu me emocionei, porque foi um lugar que Ele meu avô tinha não ido? foi. Ah, Não, ele tá. não foi. E eu sei que se ele estivesse vivo e acompanhando essa viagem, ele estaria enlouquecido de saber que o neto dele teve a oportunidade de fazer uma viagem tão exclusiva como essa. Te marcou. Então, é isso. Mas, assim, tem um significado para mim. Não necessariamente, se você for fazer a mesma viagem, vai ser a sua Alguém que viagem odeia frio. especial, entendeu? Você foi de Exatamente. navio? Navio. Eu também E fui de você navio. tem algum lugar Olha- que te marcou também? Assim, eu sei que é difícil. Como eu Parece lugar comum, mas assim, eu amo a Disney, Sim, amo a Disney Sim. e amo Paris. sim. Estou dando Paris como exemplos opostos,Sim, né? sim. E, E a Disney de Paris? Eu ia falar também isso adoro, agora. também Disney, adoro. É o melhor dos mas mundos. a Disney Une as de duas. Orlando não me inviabiliza de poder amar Tóquio ou Paris. Sim, com óbvio. certeza. Né? Eu brinco que esse universo da Disney, principalmente a da Flórida, ali você já abandona um pouco o compromisso gastronômico. Então, você se rende ao cachorro-quente, à batata frita, à pizza, e aquela capacidade de mágica que eles criarem. Eu sou encantado, e eu comecei a ir muito cedo para a Disney, e acho que eu vou todo ano, tem ano que eu vou 2 vezes por ano. E adoro meu cinema depois da Disney, aqueles cinemas que tem 15, 18 salas para ir. Adoro. Mas, assim, viagem inesquecível. Acho que eu tive o privilégio, através dos meus pais, de viajar muitas vezes de Concorde. E o Concorde fazia Rio-Paris, ou Paris-Rio com escala em Dakar. Sim. Então, fizemos juntos muitas vezes. E os meus pais guardaram todos os cardápios. Sério? Então, que bacana. Claro que é um privilégio eu ter tido essa chance, claro que é uma coisa muito cara, hoje em Sim. dia seria uma coisa inviável, Sim. mas o fato, assim como o seu avô fez os diários, os meus pais terem guardado 68 cardápios do Concorde, que hoje emolduram todo o meu quarto de hóspede, isso sim é contar uma história. Sim. Né? Aquilo passa a ter um valor e um sentido emocional completamente diferente. Era uma experiência da família. Sim. Né? E, novamente, enfim, não existe mais o Concorde, etc. Sim. E tal. E para quem gosta de viagem, e para quem Sim. está nesse universo, é uma coisa icônica, Sim, né? não, super. E Eu tenho muito com a Itália, meu pai é italiano, inclusive depois de anos, meu pai já faleceu, meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, mas eu também cresci muito com a questão de viagem com ele, que meu pai sempre falou que é onde você gasta dinheiro e fica mais rico. Eu trouxe isso até em um outro bate-papo que eu Perfeito. trouxe. Você gasta o dinheiro e fica mais rico, e fica mesmo. Fica. E depois de anos postergando, ontem eu peguei meu passaporte italiano, depois de muitos anos postergando para que a cidadania estava ali, eu nunca marcava na E consulado. quando a gente sabe que tem direito, a gente vai adiando a coisa. Isso, É. não, e aquilo Se não pudesse, a gente ia ficar nervoso e atrás. aquilo eu fiquei emocionada, eu até chorei, porque, enfim, eu tenho essa paixão de viagem também por causa do meu E pai. tem a ver com seu pai, Tem a meu sua pai, origem da italiana. ancestralidade, e aí a Itália, A que é um lugar comum. A memória afetiva faz Afetiva. toda a diferença numa viagem. Não tem como você não se emocionar. Eu entrei, um dos meus sobrenomes é Beiris por conta de uma cidade de Portugal, que era da família desse meu avô, então ele falava muito. O sonho da vida dele era levar os netos para conhecer Beiris, ele não conseguiu, infelizmente. É uma cidadezinha micra, assim, muito pequenininha,
Mas quando eu entrei na igreja daquela cidade, eu chorei, É porque isso. tem toda uma Tocava a história. você, Exatamente. necessariamente não tocar ao outro. Exato. Eu acho que isso é a grande diferença numa viagem. É quando ela consegue te tocar de Te uma maneira tocar. que é só para você, Só para você. que é exclusiva para você. Que é o que Roma faz comigo. Roma E faz muito sorte a isso nossa se comigo. estivermos acompanhados de alguém que compartilha da mesma emoção. Verdade. Aí fica Exato, perfeito. Exato. O que não pode faltar quando vocês viajam e o que vocês trazem de volta? No meu caso, meu óculos, eu já levo uns 3. Inclusive, nessa viagem para a Antártida, era muito pinguim, menina. Era pinguim anão, pinguim gigante, pinguim médio. Cada parada era um pinguim. Eu gostei muito, mas eu acho que é um tipo de viagem que o navio faz toda a diferença. Total. Porque você não tem o lazer do sol nem da piscina a bordo. Então, o navio tem que ser um navio bacana, que atenda às suas expectativas, para você ter esse lazer depois das 2, 3 horas de passeio. Mas meu óculos, dinheiro e cartão de crédito eu sempre divido em 2 lugares, comigo e numa mala, porque se eu perco o meu, eu tenho outro. Super Acho que isso vale por uma dica. Claro. Né? Na nuvem, passaporte, tudo Sim. já os documentos na Sim. nuvem. Antigamente a gente levava xerox. Sim. Né? São as coisas que não pode faltar. E remédio. E trazer de volta? Tem alguma coisa que você traz? E eu de não volta? sou... eu sou consumidor, eu amo hotel, Sim. amo viajar bem, adoro viajar. O meu lugar de consumo está nesse lugar. Sim. Eu não sou consumidor de loja. Não traz um É. vinho, não traz um tempero, não tem isso. Eventualmente trago vinho, não, mas uma comida, alguma coisa. Mas o que eu trago de volta geralmente é um bicho de pelúcia, um imã de geladeira, Uma geladeira clássica. alguma coisa que tem me tocado já quase assim no lugar infantil Sim, da coisa, sim. entendeu? Legal. Isso. E a experiência que você trouxe ali das vivências. que você tem. É. E você, Tavinho? O que você leva e o que você traz? O que não falta, com certeza, na minha mala é o meu celular. Eu posso não levar nada, mas o celular Você tem leva que ir mais de um comigo. celular? Não, levo Tá. só o mesmo. Tá. Primeiro porque hoje é o meu objeto de trabalho, é como eu me Sim. comunico durante a viagem. E fora que hoje a gente usa absolutamente para Pra tudo tudo. durante a viagem, né? Documentos, passagem, absolutamente tudo. tudo Eu tá fico ali. doido com aquilo assim. Sim. Eu Então- adorava um papel. De Eu passagem, até papel. hoje eu tenho Lembra, era caderno. chiquérrimo, você recebia a passagem, um Sim. negocinho de couro. Aham. Sim, já acabou. Acabou. De uma forma geral, eu não sou de me preocupar muito com eu sempre vou levar. Eu acho que o celular e tem uma coisa, eu aprendi de tanto viajar a fazer malas inteligentes. Sim. Então eu levo exatamente o que eu vou precisar. Sim. Eu não sou daqueles que voltam com a mala com metade da roupa sem ter sido usada. Eu levo isso. Eu já sou o oposto. Não, isso eu também consegui. faço malha inteligente. Eu consegui fazer. Acho chiquérrimo. Eu Não cheguei nesse lugar. É difícil, mas a gente Eu chega. vou com os looks certos, porque eu não gosto de certos, assim, eu já sei que esse de Isso, não- E aí, uma bermuda que eu posso usar mais de um dia. Eu vou porque eu não gosto de viajar com muita mala. Não, é mega prático, realmente. Tem alguns cuidados de sempre botar as roupas que são básicas e essenciais na mala de mão, porque se extraviar a mala, você sobrevive. Sim, eu sempre tenho. Né? Isso é super importante, porque as pessoas às vezes botam tudo numa mala e tudo na de mão, né? Remédio, todos na mala de equilibrado. mão. Todos. Tem que Tem ter que tá uma muda de equilibrado. roupa, 1, 2 mudas de roupa. Ah. Tem que ter os remédios e, enfim, as bolsas e as coisas mais caras sempre na mala de mão. E trazer de volta, eu sempre tento trazer alguma coisa que me remeta àquele lugar, né? Claro que se às vezes eu estou numa viagem, vejo um objeto muito lindo, eu quero botar na minha casa, eu vou acabar comprando. Agora, de fato, que eu sempre trago de todas as minhas viagens algo que eu possa pendurar na minha árvore de Natal, porque minha árvore de Eu Natal também faço isso. faço que com legal. objetos que eu trago também de faço viagem. isso. Boa ideia. Eu trago, tipo, viagem pra Disney. Adoro entrar naquelas lojas de Natal da Disney. Você fica não, doido com aquilo é aquilo, uma né? loucura. Aquelas bolas de Natal. e- Ou mesmo em viagem, seja E na é Índia. divertidíssimo porque quando eu vou montar a árvore de Natal todo Ela ano, conta uma história. eu lembro das viagens que eu fiz. Ela conta Então, uma história. à medida que eu vou colocando ali os objetos, eu vou lembrando, pô, esse objeto eu comprei em tal viagem, Adoro. eu estava em tal lugar. Então, isso resgata anualmente as minhas memórias das As memórias, viagens, que é super interessante. E, gente, olha, eu vou falar o meu destino no mundo, tem 2 destinos no mundo, e eu quero saber o de vocês, que lugar quer ser o lugar no mundo. Eu tenho 2. Um é Roma, como eu falei, que eu tenho esse lugar afetivo com o do meu pai, e o outro é Los Angeles, que eu morei lá há muitos anos. Então, Los Angeles, eu sinto que é minha casa. Posso chegar lá, minha mala pode ser extravada, eu nem vou precisar de nada, vou ter 50 pessoas para me ajudar, para me emprestar roupa. E é aquele lugar que eu volto, eu nunca canso. Eu posso para Roma 55 vezes. Tem vários outros, mas assim, 2, que é o meu top 2, Roma e Los Angeles, muito por causa da parte afetiva,
pelos amigos que eu fiz lá, pelo tempo que eu morei lá e por toda a história. Qual é um destino que é a sua casa no mundo, pode ser 1 ou 2, que você nunca vai cansar de ir? Eu sei que você falou da Disney, agora tem Paris também, são os 2 lugares que você falaria. Eu acho que eu falaria Paris, até porque eu tenho realmente uma memória afetiva muito grande, de ter ficado temporadas muito longas com meus pais a vida inteira. E hoje em dia, por mais que tenha hotéis incríveis fora daquela região que eu fiquei a vida inteira, eu gosto de ficar na região que eu fiquei a vida inteira, porque eu reconheço a farmácia, a padaria, a deli, a lojinha, aquele ambiente que eu vivia com meus pais, com a minha avó e tal. Então, Paris, Disney de Orlando, com certeza, com certeza. E eu diria, assim, se a pessoa só tem uma oportunidade de fazer 3 viagens na vida, eu diria, França, Itália e Egito. Se você só pudesse ter 3. Egito, por que Egito? Porque são tanto França quanto Itália e Egito são os 3 assuntos históricos mais debatidos e estudados por todos no colégio. Sim. Então, desde muito novinhos, a gente é levado a fantasiar sobre Cleópatra, os faraós, na França, os Luíses, Maria Antonieta decapitada, Roma, todo o Império Romano. Sim. Então, são 3 lugares que literalmente são lugares que você não precisa de guia, você não precisa de nada, você sai do seu hotel, do seu apartamento e vai andar na rua. Sim. Roma, Paris que, aliás, é uma delícia. Que é uma delícia. O Cairo realmente você precisa de um guia, óbvio. Mas o Impacto das Pirâmides, aquilo que você desde pequenininho está lendo no livro, eu acho que seriam assim... Se você só pode escolher 3 lugares, seriam esses 3 lugares. E você, Tavinho? Paris é o meu lugar no mundo, fato. E até porque é uma cidade... Eu nunca entendi essa minha ligação, mas é uma cidade que a primeira vez que eu pisei nela, parecia que eu já conhecia de longa data. De andar na época, não tinha um celular. Ainda andava com um mapão de abrir o mapa. E eu conseguia me localizar com uma facilidade em Paris que eu não conseguia em outros lugares do mundo. Ter alguma explicação aí para isso. Mas acho Paris incrível. E outra cidade que eu gosto muito é Nova York. Aí, por uma questão muito particular, eu sou muito fã de musical, então Nova York, para mim, é a Disney. Sim. É onde eu vou. É a sua Disney. Mas tem a coisa da fantasia. Tem, e eu vou sempre, e sempre que eu vou, eu assisto musical toda noite em Nova York. E eu sou tão louco que eu já fiz até uma viagem num final de semana para assistir um musical. Isso é luxo. Não é sobre quanto custa. Sim. É sobre o detalhe e algo que é consumido para ele, só para ele. Não é uma bolsa que você vai carregar. Não, exatamente. É uma experiência sua que você guarda. Isso é luxo. E o mesmo, né? É porque, na verdade, tinha uma atriz muito famosa que ia fazer 2 semanas do musical. E eu falei, eu quero assistir. Era Sunset Boulevard. Com a Glenn Close. Com a Glenn Close. Bárbaro. E aí eu falei, quero ir. E aí eu literalmente saí na sexta-feira de noite do Rio, voltei domingo pro Rio, porque não tinha como ficar mais tempo, mas eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Isso é incrível, né? Isso é luxo. Você ter acesso e o seu coração ser tocado para fazer isso, porque é uma função, né? Sair daqui para passar 2 dias em Nova York. E é algo pessoal, ninguém tem que ter opinião sobre isso. Quem valora isso é ele. Exato. Né? Que para ele era importante. Exato. E... Pessoal, meninos, quais as tendências que vocês acham que vão dominar o lifestyle de luxo nos próximos anos? E o que vocês já estão percebendo em 2025? Eu, Isis, percebo muito uma tendência de viagens com propósito, que elas estão indo fazendo, as pessoas estão indo fazer viagens com expansão de consciência, viagens ligadas a essa parte da espiritualidade. Eu vejo as viagens com os destinos, como a gente conversou agora, Arábia Saudita. Ainda considerados por nós exóticos. Exato, Arábia Saudita. Vejo essa crescente. Obviamente, o Japão vem numa crescente enorme dos últimos anos para cá. E eu acho que o luxo também, de alguns anos para cá, vem muito para esse lado aí da espiritualidade. Eu tenho percebido movimentos, inclusive várias agências novas nascendo, que só fazem isso. Elas fazem viagens para você ir lá no Tibete, ou você ter o guru XYZ que vai te acompanhar não sei quantos dias, não sei, sabe? O que vocês entendem aí de tendências e para 2025, o que vocês já enxergam agora e o que vocês acham que vai dominar esse lifestyle aí do turismo de luxo? Sobre o turismo de luxo, que eu tenho percebido muito de uns anos para cá, o quanto as companhias aéreas têm uma função importantíssima dentro do turismo, certeza. Seja ele de luxo ou não. Mas a companhia aérea entendeu a importância de dar visibilidade ao produto da primeira classe. Sim.
há 30 anos atrás, a primeira classe tinha 24 lugares. A Panam chegou a ter 48 lugares na primeira classe. E claro que isso foi ficando exclusivo pela questão da viabilidade financeira. Sim. E houve um momento que muita gente dizia, vai deixar de existir. Eu sempre disse, é impossível deixar de existir a primeira classe. Por quê? É um brand. Então, hoje as primeiras classes têm 4, 6, 8 lugares no máximo. A Air France agora relançou a primeira classe dela só com 4 assentos. Aí você pode perguntar, mas qual é o interesse? São 4 assentos só, isso não vai mudar o lucro da companhia, mas é o brand, aquela imagem vendida. Mesmo que se vá de econômica, aquela imagem consumida ou vinculada tantas vezes daquele produto tão exclusivo, tão incrível, tão personalizado, já introduz você à companhia aérea. E a Air France é um exemplo. Claro que devem ter pessoas com boas ou mais experiências nessa companhia, mas a Air France consegue trazer esse luxo francês até a classe econômica. Sim. É a única companhia que oferece uma taça de champanhe na classe econômica. Eu digo, então, mesmo não estando na primeira, mas através da imagem, daquele altíssimo luxo, transporta para a empresa toda. Então, eu acho que a gente vai ver muita surpresa bacana nesse altíssimo luxo das primeiras classes. Ligadas às companhias aéreas, né? E a Emirates também é uma experiência incrível ali, a Emirates, mas ela não entrega para a econômica. Não, mas entrega para a econômica premium, que é outra coisa muito nova no mercado. Sim. A econômica premium, como está sendo apresentada agora, que não é a econômica com mais espaço, a premium mesmo, tem 5, 6 anos, os caras investindo muito. Eu acho que também, em muitas companhias aéreas, a executiva passou a equivaler ao que um dia foi a primeira, a econômica e a premium, que um dia foi a executiva, e assim por diante, né? Porque 30 anos atrás você não tinha vários tipos de bilhete em cada classe. Não. A primeira custava um preço, a executiva custava outro preço, a econômica custava outro preço. Eram preços fixos. Hoje, você, dentro de cada classe, dentro de um avião, você tem 10 tipos de preço e possibilidades de mala, marcar assento. É uma loucura, né? Um mês de antecedência custa X. E é interessante porque volta um pouco naquilo que a gente estava falando, né? Hoje em dia, a pessoa não escolhe só o destino, né? Sim. Ela escolhe o hotel que ela quer ficar, a companhia aérea que ela quer ir. Sim. Né? Não é mais a VIP que o cartão de crédito dela dá direito. Exatamente. Então, assim, virou o que antes era parte da viagem, hoje virou uma parte muito importante da viagem. Que a experiência vai começar. Exatamente. Porque vai começar no início. Por exemplo, a gente falou da Emirates. A Emirates ela vai mandar um motorista no seu hotel para te buscar. E só a sala VIP da Emirates da primeira em Dubai, aquilo é uma loucura. Você fica lá 2 dias. Exato. A da Air France em Paris, aquilo é outra doideira. Com a Lando Cassi servindo. Né? Enfim. Isso. E tem companhias aéreas que você tem experiências horrorosas que você fala, eu nunca As americanas mais são difíceis. Eu ia falar isso. As americanas, com ressalva para a Delta, mas as americanas são difíceis. E uma loucura porque nos anos 90, 80, a Panamérica era referência de luxo. Sim. Tamanho luxo que os passageiros de primeira classe da Panamérica, de qualquer origem no mundo, chegando em Nova York, já estava incluso no bilhete você pegar um helicóptero da Panamérica e pousar na Madison, no prédio da Panam. Muito legal você ter trazido esse olhar para as companhias aéreas, bem bacana. Mas eu acho que vem o mercado de uma forma geral, né? A hospitalidade asiática sempre foi muito forte nessa é uma questão. Referência. E é uma referência, exatamente. Não à toa você vê que hoje as principais companhias aéreas, quando elas estão ali sendo ranqueadas como as que oferecem, estão sempre as asiáticas aparecendo em primeiro lugar. E os próprios grupos hoteleiros, né? Os grupos hoteleiros asiáticos que no início ficavam muito restritos à Ásia, hoje eles estão espalhados pelo mundo inteiro e levando o jeito asiático de receber. Exato. Eu percebo esse movimento. E essa estrutura de oferecer serviço, seja de luxo ou não, né? Existe uma pesquisa muito séria que, para uma experiência ruim, o cliente precisa de 8 experiências positivas para esquecer aquela. Então, gastar em treinamento, não é gastar no talher de prata, mas é em treinamento, equipe, retreinar constantemente, porque é isso que vai detonar o seu produto, seja ele qual for. Porque se para você recuperar esse cliente, você precisa de 8 experiências positivas para uma negativa, custa muito caro trazer esse cliente de volta. É melhor treinar. E é interessante você estar falando isso. Eu estava lembrando aqui da viagem para a Antártica, que você falou, de fato, o navio ele é parte fundamental. Neste caso, é uma parte fundamental. E olha que engraçado, eu estava num navio de luxo, obviamente, e o navio era muito bom, a qualidade, tudo, muito bem servido, tudo. Mas o que me chamou a atenção, o que me fez ficar tão encantado com o que foi oferecido foi a equipe.
Porque no segundo dia já me chamavam pelo nome, quando eu ia no bar, a pessoa já sabia qual era o Que você drink que eu bebia, bebia. E isso não tem a ver com status de luxo, isso é Não. serviço. Exatamente. É o que eu falei, é o luxo do detalhe. Sim. Essa empresa gastou em treinamento? Gastou, mas uma vez treinado, amor, você tem aquele funcionário por pelo menos 1, 2 anos. Não, Exato. e de fato, se eu tivesse tido o mesmo navio, mas com uma equipe que não fosse tão atenciosa, Não importava o champanhe francês. exatamente, ia não destruir tudo. importa. Exato. Exatamente. Exato. Então, assim, o luxo ele está ligado ao atendimento, ao cuidado, ao detalhe, como você trouxe ali desde o início. Eu sempre falo isso, que é a percepção do cliente, como que eles estão te vendo. Se a pessoa sabe o seu nome, sabe o drink que você toma no bar, você se sente prestigiado, você se sente Sim. especial. Então, E entender que o luxo não é um lugar somente elitizado. Não, O mas é o luxo cuidado, pode existir né? em vários, E Exato. em qualquer lugar, porque Exato. tem a ver com cuidado e Foi surpreender. cuidado. É. Sim. Surpreender. Surpreender com a educação, o Quanto treinamento de custa uma equipe. pétala de rosa? Nada. Imagina, pode ser um restaurante 2 estrelas, um restaurante de aquilo. Se você tem na mesa 3 pétalas de rosa, é uma diferença, Sim. é um detalhe. Sim. Ou um sorriso que a pessoa te dá. Sim. Ou, E assim, o personalizado, no eu acho que detalhe. isso faz Sim. toda a O diferença, né? personalizado faz muita diferença. Fui casado durante muito tempo e a gente tinha por hábito sempre viajar no nosso aniversário de casamento, né? E por várias vezes eu acabei ficando no mesmo grupo hoteleiro, em lugares diferentes do mundo, mas no mesmo grupo hoteleiro. E todas as vezes que eu chegava, que era a data do aniversário de casamento, o hotel sabia Sabia. e eles faziam alguma coisa especial por ser a data. E isso faz toda a E quanto diferença. custou esse pro hotel? Nada. Nada. É um fardo, é o arquivo do computador. Exatamente. Não, é a E pessoa, pra você marcado, muda óbvio tudo. que é a fica pessoa marcado. treinada que sabe, que estudou. Eu acho extremamente importante pro hotel. Se ele treinar bem uma equipe, ele sabe quem é o hóspede dele que está chegando, para não também Exatamente. ter uma gafe, que é aquilo. E o hóspede silencioso é o mais perigoso enquanto cliente. O que é o Sim. hóspede silencioso? Por exemplo, há um outro estudo também do cliente asiático. O cliente asiático ele não reclama, ele simplesmente não volta. Sim. Então, o seu estabelecimento não tem um feedback, não tem um retorno daquela experiência e não entende porque não voltou. Sim. Então, o cliente é exatamente qualquer lugar que venda algo só existe por causa do cliente, né? Então, ele é a estrela da casa sempre, né? Sempre. Nossa, que aula com vocês. Muito obrigada, Tavinho Furtado, Obrigado André pelo Ramos, convite. uma Obrigado a você. Vamos maravilhosa. repetir. Vamos Passou muito repetir. rápido. Adorei, não é E eu aula. adorei. A Vamos, gente está sempre aprendendo uns com os outros, obviamente. vamos fazer um workshop nós três. Vamos treinar as pessoas. Tavinho com muito conhecimento, tanto quanto jornalista, e eu acho que de vivência também, porque as nossas vivências, elas fazem nós sermos o que nós somos, né? E ele conta histórias que ele viveu, né? Ele dá Exato. opinião sobre algo que ele Como experimentou. Olha É que sim, mas ele incrível. tem um poder de influência maior. Sim, ele é um jornalista. Você é um formador de opinião Obrigado, também. Você é um sim, super sim. anfitrião, você é um super empresário. Você tem as histórias lá de quando você tinha 2 anos de idade, você teve toda a influência dos seus pais e ele do avô dele. Então, Adorei essa história do avô. Ele vai escrever um também. livro. Muito bacana, gente. Eu estou muito feliz, lisonjeada com a presença de vocês. Agradeço muito. Nós por estarmos aqui. Muito Exatamente. obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Pode Viajar Comigo. Eu estou finalizando com o coração quentinho, com essas histórias incríveis do Tavinho Furtado, do André Ramos. Espero que a gente esteja reunidos juntos novamente. E até breve. Um beijo, até a próxima. Beijos.